Esse dispositivo mede o consumo de alguma coisa na sua residência. Mas quanto será que ele consome? Então, para falar sobre esse produto, a gente vai começar falando sobre a caixinha dele. Essa aqui é a versão original, a primeira versão desse produto. Ele é o POW da Sonoff. Na caixinha ele fala de 85 a 250 volts de operação de entrada e a máxima carga de 16 amperes. Aqui eu chamo a atenção só para uma coisa, que os produtos chineses eles costumam ter essas questões de especificação um pouco estranhas. Para você saber a potência disso daqui, você deveria multiplicar 250 volts por 16 amperes. Se você fizer isso, você vai encontrar 4.000 watts de potência, sendo que aqui na caixinha ele informa que a potência máxima é 3.500 watts. Se a gente fizer o contrário, 3.500 watts, vamos pegar uma situação normal que existe no Brasil, 3.500 watts divididos por 220 volts, que é a tensão em algumas regiões do país, você chega aqui em 15,9 amperes, que dá praticamente os 16 amperes que estão aqui dentro. Só recordando que quando a gente trabalha de relé, o que mais importa é a corrente de interrupção, que é 16 amperes. Quando você tem alguma divergência entre os dois, adote a corrente como critério principal para você resolver essa questão. É bem interessante que essa versão ela diz que a tensão mínima de entrada é 85 volts. Quando a gente vai ver a caixinha do produto, lá está escrito 90 volts. E isso aqui ele foi substituído por um outro produto, pela versão R2, que é esse daqui, POW R2. E na caixinha, desconsiderem um pouco o que eu escrevi aqui dentro, que eu tive um problema para fazer uma atualização de firmware. Entendi, achei que a memória estava corrompida, mas não, na realidade era um problema no meu programador. Então desconsidere essa parte de baixo aqui que ele está funcionando. Nessa versão ele fala de 100 a 240 volts e a máxima corrente que ele trabalha é em 240 volts, 15 amperes. De novo, quando a gente faz 240 volts vezes 15 amperes, a gente chega em 3.600 watts e não em 3.500 watts. Então adote aqui a menor indicação. 3.500 watts é 220 vezes 15 amperes, 3.300 watts. Então não chega nem a 3.500 watts que está na caixinha. Adote a corrente como critério principal em caso de dúvida. Essa aqui é a versão 2. Ele muda um pouquinho por fora e o produto é exatamente esse daqui. Então esse aqui é a versão POW R2, medidor de consumo através de Wi-Fi com um relé interno. Esse é o POW R2, aqui fala a frequência de operação. Todos os dispositivos IoT trabalham na frequência 2.4 GHz, eles não trabalham em 5 GHz. Isso provavelmente tem uma questão de propagação do sinal de Wi-Fi em 2.4 GHz. Ele tem maior capacidade de entrar em locais mais distantes e ficar dentro de ambientes fechados. Os 5 GHz tem mais dificuldade de fazer esse tipo de penetração. E esse dispositivo ele tem uma baixíssima demanda de comunicação de dados. Então, por causa disso que ele adota 2.4 GHz, não tem sentido nenhum colocar uma frequência de 5 GHz, que tem maior capacidade de transmissão de dados, sendo que ele precisa de informação liga, desliga, ele passa dados de consumo, que é uma demanda muitíssimo baixa para o sinal de Wi-Fi. Entrada de 100 a 240 volts, então que eles restringiram um pouco mais. Anteriormente era 85 ou 90, agora o mínimo é 100. E o máximo 240, o anterior era 250 volts. E esse aqui tem 15 amperes, o anterior é 16 amperes. Quando a gente abre esses produtos, aqui eu tenho a versão original, a versão POW original. A gente percebe que nessa plaquinha daqui, ó, Sonoff POW, aqui é a versão 2.0, mas é a revisão 1 ainda. Ela tem um fusível, que ele interliga desse lado daqui. Então a alimentação nessa versão ela tem através do pino direito a entrada da fase e ela tem aqui o fusível. E essa fase ela é utilizada para alimentar o circuito eletrônico, que depois vai fazer toda a gestão do próprio dispositivo. Então, essa alimentação de fase é necessária para poder alimentar o circuito eletrônico. Enquanto que aqui a gente tem o neutro. O neutro também tem essa função de alimentar o circuito eletrônico. Você precisa alimentar o neutro aqui para o circuito eletrônico funcionar. Esse dispositivo ele permite que você entre todos os três cabos aqui, terra, neutro e fase, e que você saia a partir daqui o terra, o neutro e a fase de saída, que está depois do relé, para você mandar para a tua carga. Mas ele não precisa nem que você passe o terra e nem que o neutro passe, entre e saia pelo dispositivo.
O neutro você precisa alimentar para alimentar o circuito eletrônico, mas ele não tem nada que é realizado em cima do neutro aqui dentro. A fase, sim. A fase ele tem um dispositivo aqui embaixo que mede corrente e que também passa pelo relé para ligar e para interromper a fase. E aqui a saída da fase. Essa aqui é a versão original e aqui a gente tem a versão atualizada dela, a versão R2. Já existe uma versão R3, mas eu não tenho aqui ela para mostrar. Qual que é a grande diferença? Sai o fusível. O fusível deixa de estar presente nesse circuito daqui. E aqui eles fizeram uma modificação. Eles isolaram o neutro no canto do dispositivo para evitar algum eventual curto-circuito, porque aqui ele estava no meio da fase, no meio da terra, ele transitava entre um e outro, e o risco era muito grande de ter algum curto-circuito aqui por baixo. Então eles isolaram o neutro, só recordando que o neutro é utilizado para alimentar o circuito eletrônico. Aí a gente tem a fase, que passa aqui por baixo por um circuito que vai medir a corrente e depois retorna via relé para a saída aqui. E aqui tem o terra, que só está interligado entre si e não tem função nenhuma dentro desta placa. Vamos ver como é que a gente faz para medir o consumo disso daqui. Então a gente vai começar medindo o consumo da versão 1. Para fazer o consumo da versão 1, eu vou alimentar isto daqui com neutro e fase. Então eu vou colocar duas pontas de prova que estão interligadas com o multímetro nesse dispositivo daqui. E eu vou colocar um multímetro aqui. Então agora vamos ligar o dispositivo. Estou com um contato que vai fechar o circuito e vai alimentar o SON-OFF. Então a gente observa que o relé está acionado e o dispositivo começa com uma corrente aproximada de 13, quase 14 mA. Vamos arredondar aqui para 14 mA. Só recordando que o comportamento da luz azul não é mais do SON-OFF, esse dispositivo teve o firmware alterado, então o comportamento não é a mesma coisa. Quando a gente tira isso daqui, deixa ele oscilar e depois desliga o relé, a gente observa que ele vai assumir uma outra dimensão de corrente. Se conseguir estabilizar, a gente vai conseguir observar alguma coisa. Está aqui em torno de... Tá com dificuldade de achar o valor aqui, ó. 9... Eu vou fazer a mesma regra, eu vou desconectar aqui, ó, em torno de 10 mA. Aqui deve ter estabilizado aqui, ó. Então a gente tem 14 mA com o relé acionado e 10 mA sem o relé acionado. Não chega nem a 14 aqui, ó. Vamos considerar 13,5 contra 10,2. 10,3 contra 13,6. 10,2 contra 13,6. Vamos fazer uma análise de quanto que isso representa em termos de consumo. Agora que a gente já fez a medição, a gente vai analisar qual é o consumo desse dispositivo mantendo ele ligado durante um mês na sua casa. Para fazer isso, eu preparei um esboço de uma tabela aqui e a gente vai fazer isso aqui juntos. Esse dispositivo estava ligado na tensão de 127 volts e a corrente que ele consumiu, que a gente mediu, é 0,0136, ou seja, 13,6 miliamperes. A potência, não estou considerando potência ativa e reativa, estou considerando um só tipo de potência, que eu vou considerar que ela seja, nesse momento, a tensão vezes a corrente. Isso aqui é realmente a potência, mas quando a gente mexe em corrente alternada, a gente tem diferença entre potência ativa e potência reativa. Tempo de funcionamento, normalmente um dispositivo que vai monitorar o consumo da sua geladeira, por exemplo, ele fica instalado, ou seja, ele vai estar 24 horas por dia, 30 dias por mês, ligados na sua residência. Para chegar no total de horas que ele permanece ligado na sua residência, multiplicamos o dia vezes os 30 dias, dá 720 horas. O consumo, ele é a potência multiplicado pelo tempo em horas em que o dispositivo permanece funcionando, que vai dar 1.243 watt-hora. Se a gente fizer o cálculo em quilowatt, porque o valor da tarifa é determinado em quilowatt, a gente tem que dividir por 1.000, ou seja, dá 1,23 kW. O custo da energia varia bastante, porque você tem componentes fixos na tua tarifa e é difícil de determinar. Por exemplo, a taxa de iluminação pública conta na tua tarifa. Às vezes a gente está em bandeira verde, bandeira amarela, bandeira vermelha 2. Eu vou estimar aqui um custo de tarifa da ordem de 80 centavos de real por quilowatt. E agora a gente vai fazer o cálculo de quanto custa manter o dispositivo funcionando.
Eu pego o custo da energia vezes o consumo em kWh e a gente chega aqui no resultado de quase R$1 por dispositivo para ele funcionar durante um mês. Só para fazer o cálculo, vamos guardar esse valor daqui de R$1, vamos colocar ele aqui embaixo, 99 centavos, R$1, e a gente vai fazer o cálculo para saber quanto custaria manter o dispositivo funcionando. A gente tinha dado 10,2 mA. Para dar 10,2 mA, o custo do monitoramento da energia com o relé do dispositivo desligado daria 75 centavos. Se a gente fizer a variação de um para o outro, daria aqui em cerca de 25 centavos de real se fosse manter esse dispositivo com o relé desligado, mas aí ele perde totalmente a função, especialmente se for monitorar a geladeira. Não dá para deixar ele desligado. Então é isso, gente. Gostou? Tem comentários? Tem algumas observações sobre os cálculos efetuados? Deixa nos comentários aqui embaixo. Até o próximo.